Paz do Senhor a todos, eu espero que todos estejam bem e como eu sempre inicio os nossos estudos, os nossos devocionais, se não estamos bem, nós ficaremos bem porque ouviremos a palavra do Senhor. E hoje eu estou aqui com vocês para conversar com vocês um pouco sobre um estudo que o Senhor me deu e que é o momento de compartilhar com vocês. Um estudo acerca das capas. As capas que nós temos que arrancar, as capas que nós devemos buscar, as capas que nos prejudicam, as capas que também nos auxiliam e nos abençoam. E no tempo passado, na época que usávamos mais as capas, não só para as capas proteção de chuva, no tempo dos judeus, uma capa representava o status social que aquela pessoa tinha diante da sociedade. Havia capas para proteção realmente do frio, havia capas para mostrar a condição que aquela pessoa exercia diante da sociedade, diante do convívio aonde moravam. Tinham capas que representavam a pobreza, a humilhação, a enfermidade. Tinham capas com determinadas cores, com determinados tecidos, que representavam a nobreza, a posição que aquela pessoa tinha diante da igreja, tinha diante das outras pessoas e das condições de necessidade de algumas pessoas. Então, quando a gente olha hoje em dia para a capa, a gente se abriga numa capa de chuva, uma capa para o frio, que nos protege. E há também as capas para a proteção das nossas vidas. E o que o estudo quer mostrar para nós? O estudo da palavra de Deus quer nos mostrar na Bíblia aqueles que tinham as capas, aqueles que largaram as capas, aqueles que receberam a capa. E cada capa que nós vamos apresentar aqui vai representar algo ou alguma situação em algum momento da nossa vida. Então, aquelas capas que nós vamos tratar, que são essas capas que nós vamos tratar, elas representam o status, a condição social e a condição espiritual daquele indivíduo, mostrando também a autoridade que aquele indivíduo tinha ou a falta desta autoridade, mostrando a necessidade de estar ali caracterizado com aquela capa, para mostrar às outras pessoas o que aquela condição, que aquele ser, que aquela mulher, aquele homem vivia diante da época, diante da sociedade. Então, é um estudo que o Senhor colocou no meu coração e eu creio que vai ser um estudo que vai nos abençoar. Eu creio que vai ser um estudo que vai nos direcionar, um estudo que vai nos fazer nos posicionar acerca das capas, porque há capas de vergonha, há capas de proteção, há capas de honra, há capas de humilhação, capas para libertação, capas muitas das vezes da hipocrisia. Então muitas vezes, hoje em dia, nós também estamos nos revestindo de capas, capas não somente físicas, mas capas espirituais que têm nos impedido de alcançar uma promessa, uma resposta, uma mudança, uma transformação. Então eu peço para você, meu irmão, minha irmã que nos acompanha, ou aqueles que ainda não nos acompanham, que passe a nos acompanhar, curta, compartilhe, acompanhe todos os episódios desse estudo que nós faremos juntos. E vocês vão comentar, e vocês vão entender, e assim a gente vai compartilhando e vai fazendo com que a palavra de Deus ela chegue em outras pessoas. Você conhece alguém que está revestido de alguma capa? Qual é a capa que está sendo revestida na sua vida? A capa da vergonha, a capa da humilhação, a capa da vitória, a capa da resposta? Eu não sei. Mas nós, através desse estudo, nós vamos saber identificar qual é a capa que tem nos feito avançar ou a capa que tem nos feito paralisar, nos impedindo de alcançar a nossa bênção. Então eu convido você, meu irmão e minha irmã, para que possa vir conosco, mergulhar nesses estudos das capas através da palavra do Senhor. As capas que se encontram na Bíblia, na palavra do Senhor.
e que essas capas venham nos auxiliar na nossa jornada, tá bom? Fiquem todos com Deus e que o Senhor possa abençoá-los nesse estudo, como tem abençoado também a minha vida espiritual, tá bom? Um beijo para vocês, um abraço, fiquem com a paz do Senhor, amém?